Então, gente, hoje eu não quero chamar isso de série, né? Nós vamos fazer essa dinâmica em 2 domingos, esse domingo e domingo que vem. Mas eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que tem sido bastante, que tem pegado muito em meu coração, como indivíduo, como cristão, como pastor, como líder. E eu acho que nós estamos caminhando para esse lugar, mas nós precisamos entender algumas coisas para que essa realidade seja cada vez mais real no nosso meio. Porque nós estamos crescendo, né? Se você percebe, nossos cultos estão cheios, pessoas de todos os tipos, de todas as nacionalidades, pessoas de todas as cidades, pessoas de todas as igrejas, diferentes teologias estão sendo inseridas na nossa igreja. Eu tenho recebido pessoas semanalmente na minha sala que querem se conectar com a igreja, querem conhecer novas pessoas. Então, o intuito dessas mensagens que eu vou pregar essa semana e semana que vem vai ser basicamente para poder nos ajudar a como fazer isso de uma maneira saudável e de uma maneira, como o pastor Vini disse nas últimas mensagens, a respeito do amor. Amém? Então, eu quero falar, o pessoal pode botar na tela aí, eu quero falar sobre cultura de bondade. O como isso é importante para nós e como que uma cultura influencia a nossa vida. Ou seja, a nossa vida é uma cultura. Ou seja, a nossa igreja tem uma cultura. A sua vida, na sua casa, com seus familiares, tem uma cultura. O seu trabalho, onde você trabalha todos os dias, tem uma cultura. Então, eu quero falar sobre cultura de bondade. E mais na frente você vai entender qual é o ponto que eu quero destacar aqui. Ok? Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. Toda igreja é uma cultura. Ou seja, cultura não é somente no sentido de arte ou no sentido de música, mas cultura é algo que se cultiva. Ou seja, quando Deus fala para Adão dizer, cultive e guarde a terra, ele estava dizendo, eu quero que você estabeleça uma cultura de cuidado com aquilo que eu criei. Então, se você olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, você vai ver uma ordem explícita de Deus, dizendo para que Adão estabelecesse uma cultura. Ou seja, a cultura de cuidado, cultura de cultivar, né? De estabelecer, de plantar, de regar. Então, uma cultura é muito importante. A cultura em que vivemos nos ensina como nos comportar, como pensar. Aprendemos o que é certo, aprendemos o que é errado, aprendemos o que é bom, aprendemos o que é mal. Ao viver numa cultura, nós percebemos que isso define esses conceitos. Ou seja, ao viver na nossa cultura, todos os conceitos que criamos na nossa mente é a partir de uma cultura. Você já viu algum falar sobre mapa de cultura? Quem trabalha, está no mercado de trabalho, com certeza já ouviu isso. Estamos criando um mapa de cultura, ou seja, vamos criar um ambiente a qual vamos cultivar nesse ambiente de trabalho. Por exemplo, uma cultura do trabalho é que você tenha momentos de descanso no meio do seu trabalho. Isso é o estabelecimento de uma cultura. Por exemplo, uma cultura de produtividade. Existem pessoas que trabalham em empresas que são altamente requisitados, esses trabalhadores, para estabelecer um resultado produtivo. Ou seja, essa é uma cultura de resultados. Então, nós adquirimos essas culturas, ou essas intuições morais, convicções, ou seja, qual termo você queira escolher, em comunidade ou em outros relacionamentos. Ou seja, você não consegue estabelecer somente uma cultura partindo de um lugar solitário. Porque se você estiver solitário, você consegue estabelecer uma rotina. Mas quando você está com os outros, você consegue estabelecer uma cultura. Eu tenho uma cultura de ler a Bíblia todos os dias. Que legal, você está construindo uma rotina. E a partir dessa rotina, você pode estabelecer uma cultura. Então pense, você, quando criança, o que você considerava normal? Eu era fazer arte, roubar frutas do vizinho,
né? Quebrar a lâmpada do poste, essas coisas que uma criança, basicamente, meio que endemoniada fazia. Entende? Então, graças a Deus, o Senhor me salvou e eu fugi desse mal. Então, eu era aqueles que todo ano quebrava algum membro do corpo, né? Principalmente nas férias de verão. Começava as férias, já começava com um gesso na mão, no braço, na perna. Era uma cultura de quebrar ossos, cultura de se arrebentar. Então, essa cultura foi estabelecida na minha infância. Ou seja, a minha vivência com os meus amigos, com a minha família, quando eu era criança, estabeleceu uma cultura. A minha mãe correr atrás de mim sempre com uma vara, era uma cultura. Por quê? Porque foi estabelecido. Porque era inevitável que a minha mãe corresse atrás de mim. Então, você já deve estar pensando como que deveria ser a vida desse pastor quando criança. É basicamente isso aí, difícil. Então, agora eu quero que você pense o que você considera normal a partir do dia que você se converteu, ou você teve um encontro, ou sentiu que a sua vida foi entregue aos pés de Jesus. Eu tenho essa figura muito nítida na minha mente. O dia que eu realmente tive um encontro com o Senhor e a minha vida mudou. Então, eu vivia numa cultura totalmente disruptiva. A partir do momento que eu encontrei o Senhor, eu comecei a ter outra cultura. Uma cultura que eu nunca imaginei que um dia eu ia poder estar ou cultivar. E da onde que essas culturas que eu vivo hoje foram estabelecidas? Principalmente dentro da igreja. Principalmente vivendo com os meus irmãos. Principalmente vivendo a fé no discipulado. Principalmente vivendo a fé com os irmãos, com irmãs, ou com pregações que eu escuto, com estudos que eu fiz, com verdades, com perdão que eu tive que liberar, com palavras de encorajamentos que eu tive que liberar. Então tudo isso produziu uma cultura em mim. Então eu consigo basicamente perceber a cultura da minha adolescência e juventude e a cultura após minha conversão. Existem duas culturas que, em vez em quando, elas tendem a se duelar. As pessoas falam que aquele homem que deveria ter morrido no batismo, ele insiste em surgir em algumas vezes, né? Por exemplo, se você está num trânsito, eu tenho esse problema nos últimos meses, eu quero que você ore por mim. Eu tenho tido alguma impaciência no trânsito, eu não sei se é o trânsito de Florianópolis ou eu que preciso ser tratado. Mas é uma cultura que eu preciso estabelecer. Amém? Se você é paciente no trânsito, glória a Deus. Eu queria que você me encorajasse, orasse por mim. Porque isso eu estou precisando construir essa cultura. Mas existem os dois lados da moeda. Tanto uma cultura boa que você aprendeu a caminhar debaixo da graça do Senhor, por meio do Espírito Santo, você aprendeu aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito, você foi capturado por Deus, logo você é templo do Espírito Santo e você realmente vive os frutos do Espírito. Mansidão, amor, domínio próprio, amabilidade. Muitas vezes é difícil viver isso, mas essa é uma cultura do reino de Deus, a cultura do fruto do Espírito. Mas também existe o outro lado da moeda. E qual é esse lado da moeda? O lado da moeda é que nós olhamos muitas vezes para a igreja e percebemos e temos a pré-compreensão de lugares aonde fomos feridos um dia. Isso também estabelece uma cultura. Amém? É evidente que a igreja nos magoa. É evidente que a igreja nos prejudica. É evidente que a igreja nos decepciona. Se você perceber na história e nas manchetes que têm surgido tanto na internet e ao longo da história, você pode perceber que a igreja, instituição, ela tem uma grande potencialidade de ser bastante imperfeita, de ser pecaminosa, de ser desfiguradas de atos de injustiça, corrupção, abuso, opressão. Se você fizer uma busca rápida na internet, você vai perceber que nos últimos anos,
Nos Estados Unidos e também, por consequência, no Brasil e em outras áreas da Terra, você percebe que a grande ascendência de abusos cometidos por líderes espirituais, homens e mulheres que foram chamados a cuidar das pessoas, usando essa autoridade, essa posição para abusar e trazer desgraça para a vida das pessoas, abuso tanto espiritual, moral, psicológico, sexual, né? Nos Estados Unidos isso cresceu muito, né? Grandes escândalos foram trazidos às manchetes. No Brasil isso também tem sido uma realidade, né? Você percebe como que eu vou conseguir viver uma cultura de bondade na minha igreja se eu olho para a igreja eu só vejo injustiça, abuso, controle, manipulação. Pessoas que não prestam conta para ninguém, pessoas que estão com ensinos superficiais, ensinos que são falsos, aquele complexo industrial de ganância e vaidade, cultos a celebridades. Não sei se você já percebeu. Esse é o outro lado da moeda. Temos o lado onde criamos uma cultura de bondade, mas existe o outro lado que temos a cultura da injustiça, do abuso, da manipulação. E tudo isso faz parte de uma cultura que tanto líderes e membros constroem juntos. Aqui dá um ponto importante. Uma cultura, ela é estabelecida não somente por líderes, mas também por membros. Então, os membros e os líderes são responsáveis por uma cultura estabelecida, por uma construção de uma cultura. As pessoas falam, isso é culpa do pastor porque ele é mau caráter. Pode existir, existe bastante pastor mau caráter. Mas também existe muito crente que usa desse mau caratismo para tirar vantagem ou de alguma forma se tornar vítima na situação. Amém, gente? Então é uma construção tanto de membros quanto de líderes. É uma cultura que se cria. Por exemplo, pessoas que são celebridades, pessoas que são ovacionadas. Quem é que constrói essa cultura? O líder que quer ser ovacionado e pessoas que seguem esse líder que quer ser ovacionado. Ou seja, é uma cultura de construção mútua. Então eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Então entendemos como funciona uma cultura e o que é uma cultura. E basicamente nós vamos falar sobre cultura de bondade hoje. E o que nós, como igreja e como nós, como F-Hop Church, precisamos visualizar no futuro, o que queremos construir aqui na nossa comunidade. Nós temos um panorama de como a igreja global está, mas precisamos escolher uma cultura diferente da qual aqui estamos vendo. Ou seja, nós estamos presenciando erros e falhas, mas precisamos olhar para a possibilidade de não cometer os mesmos erros e falhas. Se nós estamos vendo essas coisas acontecerem, temos a tendência ou temos a oportunidade de fazer coisas diferentes. E eu quero que vocês pensem a respeito disso, porque o que nós vamos falar aqui na semana que vem é um desejo do nosso coração. Tanto o meu, quanto do pastor Vini, quanto da liderança, quanto de vocês que querem viver uma igreja saudável. Quantos de vocês querem viver uma igreja saudável? Amém, gente? Quantos de vocês já viveram em uma igreja que não foi saudável? Levanta a mão, seja verdadeiro. Quantos de vocês já viveram uma igreja que era abusiva? Amém. Um grande número. Quantos de vocês já viveram uma igreja que crescia em manipulação de pessoas? Um grande número. Eu também preciso levantar a mão. Isso não é uma crítica, gente, tá? É uma constatação. Só que, se nós olharmos para essa realidade, nós podemos perceber biblicamente que há uma possibilidade de vivermos uma cultura diferente, de construirmos uma cultura diferente.
Isso vai depender de mim, como líder, e vai depender de você, como membro. Então, é uma responsabilidade muito maior, nós que estamos na frente, mas também é uma responsabilidade sua de construir esse lugar. Uma das coisas que eu mais escuto no gabinete pastoral são de pessoas que realmente estão buscando se conectar, mas não conseguem encontrar um lugar para se achar, para se sentir pertencente. Eu escuto todas as semanas, todas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é receber novos membros. As pessoas conversam comigo, pastor, eu queria me apresentar, minha família, eu queria que você orasse conosco, entendesse a nossa história, e eu amo fazer isso. Eu separo um horário específico da minha agenda para fazer isso. Porque eu gosto de entender de onde as pessoas vêm, a história delas, como que elas chegaram até aqui. Porque ao entender a vida das pessoas, ao entender a cultura da qual as pessoas vieram, ajuda a poder cooperar com essas pessoas a crescer naquilo que Deus chamou elas para ser. Então, Lucas capítulo 11, versículo 34 e 36, ao 36. Acompanhe comigo. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, todo o corpo será repleto de trevas. Cuide então para que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina como o seu resplendor. Essa passagem e essa parábola está contida dentro de um contexto de parábolas, onde começa lá em Lucas capítulo 11, versículo 29. Tá? Basicamente, Jesus estava sendo confrontado por fariseus e pela multidão de pessoas que o seguiam. Ou seja, Jesus estava sendo confrontado e eles estavam pedindo um sinal a Jesus para provar que ele realmente era o Messias. Então eles queriam que Jesus fizesse coisas do tipo descesse anjos e subisse anjos. Aqueles sinais extraordinários. Então, se tu realmente é o Messias, nos mostra um sinal. E o texto continua dizendo que ele disse: não será dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. E o que o texto vai dizer? Que o sinal de Jonas é que Jonas ficou 3 dias imerso dentro da barriga de um grande peixe, e logo depois de 3 dias ele ressurgiu. E ele está dizendo que o sinal de Jonas é ligado diretamente com o sinal de Jesus, que ficaria 3 dias no ventre da terra e seria cuspido para fora, assim como Jonas foi da baleia. Então esse é o grande sinal que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque a incredulidade desse povo estava muito forte e grande no coração dessas pessoas. Ou seja, muitas vezes aquilo que tentamos estabelecer como cultura vem e surge a partir do lugar de incredulidade, de um lugar de falta de fé, falta de crença, falta de graça para acreditar naquilo que Deus disse na sua palavra. Ao vermos o sermão de Jesus sobre cultura que molda as pessoas, ele faz uma analogia que diz respeito aos olhos que transformam. Jesus aqui estabeleceu uma cultura. Basicamente, o texto está dizendo que Jesus estava querendo que eles estabelecessem um tipo de cultura. E que tipo de cultura é essa? Vamos para o texto. Se os teus olhos forem como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os teus olhos são bons, a palavra bons aqui está também ligada a sadio. No sentido físico, se os seus olhos forem bons, ou seja, os seus olhos forem sadios, todo o teu corpo será sadio. Ele continua dizendo: mas quando forem maus ou doentes, o corpo se enche de escuridão. Então aqui existem 2 culturas. Qual cultura? A cultura dos seus olhos bons, que vão cultivar luz,
e os olhos maus, ou os olhos doentes, que vão criar um tipo de cultura. Aonde você quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar quando você está congregando, faz parte de uma comunidade de fé, a qual você está aqui, se você é membro, se você frequenta essa igreja, a cultura que eu desejo no meu coração que você cultive é a cultura dos olhos saudáveis. Porque se os seus olhos forem saudáveis, todo o teu corpo terá luz. Sabe por que muitas vezes não conseguimos nos conectar com as pessoas? Porque os nossos olhos não estão sendo saudáveis. E já eu vou elencar um tópico aqui e você vai entender basicamente ou completamente o que eu quero dizer. Permita-me fazer uma explicação dessas palavras de Jesus. Os olhos da cultura da nossa igreja ilumina ou escurece toda a igreja. Se a nossa igreja aqui não for construída no lugar de oração, a partir do ensino das Escrituras, com o poder do Espírito Santo, com a comunidade que ama uns aos outros, firmado no primeiro mandamento, essa comunidade sadia, se os nossos olhos não estiverem focados nessa realidade, todos nós estamos doentes. Nós não teremos uma igreja saudável. Teremos uma igreja doente. Por quê? Porque não adianta nós irmos para cá, frequentar um culto no domingo e não saber nem se a pessoa que está sentada ao seu lado está passando por alguma dificuldade, ou pelo menos perguntar, qual é o seu nome? Sabe que tem pessoas aqui na nossa igreja que estão aqui há alguns meses, até anos, que nunca foram perguntadas para ela simplesmente qual é o seu nome? Pastor, eu entro pela porta, saio e as pessoas nunca me perguntaram nem meu nome. A minha vontade é saber o nome de todos vocês, mas eu não consigo gravar todos os nomes. Mas isso não é função só minha, é função sua também. Imagina a pessoa sentada do seu lado 6 meses e você nunca saber o nome dessa pessoa. Como que nós vamos construir uma igreja sadia? Então o chamado hoje para você e para mim é: vamos olhar com os olhos sadios. Se os olhos da igreja forem sadios, toda a cultura se enche de luz. Se os olhos forem doentes, toda a cultura se enche de escuridão. Se a igreja tiver sua luz, ela brilhará radiantemente. A cultura é importante porque ela permeia todas as coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que a cultura estabelecida na nossa igreja vai revelar quem somos. Se nós queremos que Cristo seja conhecido nessa cidade, Ele precisa ser conhecido através de uma igreja sadia. Através de uma igreja que fala que Jesus é bom. Mas como que nós vamos falar que Jesus é bom, se não conseguimos ser bons com os nossos irmãos ou com o outro? É incoerente. Não conseguiremos ter um impacto. Não conseguiremos falar isso. Porque a nossa fala não estará compatível com aquilo que cremos. Ou falamos em crer. O imaginário dessas pessoas que estavam ouvindo essas palavras de Jesus era os orientais, o povo do Oriente Médio, acostumado a parábolas, alegorias, poemas, histórias que ouviam desde a sua infância. Ou seja, parábolas e falas eram comumente compartilhadas, não somente com Jesus, mas com várias pessoas. E Jesus escolheu parábolas para falar com os seus ouvintes. Por quê? Porque se eles cedessem à paixão, ao ciúme, ao preconceito, à impureza, à ilegalidade, ou centenas de formas de maldade, então eles teriam os olhos espirituais obscurecidos. Portanto, tem uma incapacidade de discernir aquilo que é espiritual. Que muitas vezes estamos pedindo um sinal para Deus, e Deus está dizendo: o sinal que você precisa pode estar no irmão que está ao seu lado. Ele pode ser aquele que vai liberar uma palavra sobre você. Ele pode ser uma pessoa que vai encorajar você no momento de dificuldade.
ou ele pode ser a pessoa que vai confrontar você no momento que você precisa ser confrontado. A figura mais fácil de entender isso é que quando os olhos de uma pessoa são bons, a condição do corpo será boa. Sabe o que funciona? É que, por exemplo, imagine uma pessoa que tem dificuldade em enxergar. Pessoas que usam óculos aí, que sem óculos não conseguem enxergar. Se as pessoas tiraram o óculos, tropeços serão naturais. Tropeços serão quase que diários e constantes. E se os nossos olhos forem bons, a nossa mão, a nossa obra, a nossa prática, as nossas palavras, os nossos pensamentos também serão bons. Porque uma cultura de bondade começa a partir do que você vê, daquilo que você olha, daquilo que você observa. Se você só observa coisa ruim na pessoa que congrega e que vive com você, quais serão as suas palavras? Coisas ruins. Se você tem um espírito julgador, quais serão as suas palavras? Julgamento. Se você tem um espírito amoroso, quais serão as suas palavras? De amor. Mas nós temos a tendência em olhar só aquilo que está errado. Isso faz parte da nossa natureza, limitada e caída. Olhamos primeiramente para aquilo que está errado. Aquilo que realmente está em destaque. Temos dificuldade em olhar aquilo que está certo. Você já percebeu? Olhamos somente para aquilo que... Por exemplo, você chega numa comunidade e você não conhece ninguém. Aí basicamente você vai tomar um café com uma pessoa no meio do culto e ninguém, pelo menos, faz: opa, bom dia. Você não recebe nenhum bom dia. Qual é o tipo de impressão que você quer cultivar? Ou que você vai cultivar? Você também não vai dar bom dia para ninguém. A não ser que você seja uma pessoa hiper extra extrovertido. Existe muito na nossa igreja aqui. Que mesmo que você não converse, a pessoa conversa com você. As pessoas falam bastante. Tem umas que, de vez em quando, tu tem que... Beleza, irmão? Um abraço, Deus abençoe. Mas tem uns que mantêm a sua boca fechada e nem para falar oi, bom dia, conseguem. Mas por que nós somos assim? Porque nós somos diferentes. Nós precisamos entender que cultura é feita de pessoas diferentes. Nós não somos iguais. Nós não temos os mesmos defeitos. Nós não temos as mesmas habilidades. Mas nós precisamos cultivar algo no nosso meio. A cultura de bondade. O contrário é que quando temos uma enfermidade, nós, nos nossos olhos, uma das coisas que não funcionam, basicamente, são os nossos olhos, algum órgão que está impedindo. Essa pessoa tropeça em vários lugares, principalmente na relação com o outro. E eu quero propor para você, o que das leituras que eu fiz nos últimos meses, e eu li um livro bastante marcante para mim. Ele começa um pouco forte no começo, nos primeiros capítulos, no capítulo 1, capítulo 2, que fala sobre a cultura de bondade em igrejas que vivenciaram algum tipo de destruição por meio de manipulação, por meio de abusos, principalmente igrejas americanas. Então esse livro está mexendo muito comigo, porque eu não desejo que isso aconteça conosco. Então eu estou mergulhando nesse livro e dele eu estou extraindo algumas verdades. E algumas dessas verdades eu vou compartilhar com vocês nesses 2 domingos. Então, o nome desse livro é Construindo Igrejas a partir do lugar de bondade, e o nome do livro se chama Tov, T-O-V. A palavra Tov, do hebraico, significa bom e bondade. Ou seja,
Todas as vezes que você encontrar bondade, e a palavra bom no Antigo Testamento, está ligado a isso, a palavra tov. Amém? Depois eu posso compartilhar o título com você. Então, eu quero propor para você uma resposta a uma cultura tóxica ou doentia que muitas vezes permeia está no nosso meio. Essa palavra está nas Escrituras mais ou menos 700 vezes. Então, podemos dizer que a Bíblia é o nosso livro Tov, o nosso livro de bondade. Se essa palavra aparece mais de 700 vezes na Bíblia, ela quer nos comunicar algo. Ela quer nos mostrar algo. É um princípio muito claro contido nas Escrituras. Então a bondade, ou Tov, diz respeito primeiramente acima de tudo, a Deus. Porque Deus é bom. Ou seja, Deus é Tov. O salmista declara no Salmo 119, no versículo 68, que diz o seguinte: Tu és Tov e fazes somente Tov. Tu és bom e fazes somente aquilo que é bom. Para nós, ver uma declaração dessa é basicamente um encorajamento. Saber que Deus é bom e faz somente aquilo que é bom, para as pessoas que estão no meio de um sofrimento, é meio que difícil de entender. Você pode estar no meio de um sofrimento e ouvir uma pessoa: Deus é bom. A pessoa vai dizer: só se for para ti. Né? Para mim, nesse momento, não está sendo. Deus é bom. A Bíblia nos relata que Deus sempre é bom. Independente do que aconteça, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus sempre será bom. Só que nós associamos o bom a um sentimentalismo que muitas vezes ele vai mais para o romantismo do que para a realidade bíblica. Por exemplo, se você está vivendo com uma pessoa que está em meio a um sofrimento depressivo, e dizer para ela que Deus é bom, ela vai dizer assim: esse cara está completamente maluco. Porque para mim, esse Deus parece que está muito longe, ou até mesmo esse Deus não existe. Mas declarar que Deus é bom é uma segurança. Porque mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, Deus continua sendo bom. Porque o momento difícil, lá na frente, vai mostrar o quão Deus foi bom com você nesse processo. Sabe que muitas vezes a bondade de Deus é nos excluir de algumas coisas, ou nos tirar algumas coisas, para que lá na frente eu entenda que aquilo que eu realmente queria não era bom para mim. Então, o termo Deus é bom, ele é muito amplo. Porque não temos a visão do futuro. Não temos a visão daquilo que vamos viver daqui 20 anos. Por exemplo, se eu dizer para você que a vida de drogadição que eu tive, para mim foi bom. Porque me fez encontrar Deus. Se eu não tivesse vivido aquele momento, pode ser que eu nunca entraria numa igreja. Foi difícil? Foi sofrimento? Foi. Naquele momento, se algumas pessoas me falassem que Deus seria bom, eu duvidaria com certeza. Mas hoje eu dou graças a Deus porque eu vivi aquela realidade. Então hoje eu posso dizer: Deus é bom. Amém? Todos estão comigo? Amém. As Escrituras falam muito a respeito da importância da bondade de Deus para aqueles que ouvem o chamado de Deus. No livro de Amós, no capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: façam o bem e fujam do mal, para que tenham vidas, então o Senhor dos Exércitos os ajudará. Como vocês afirmam, odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor dos Exércitos ainda tenha compaixão do remanescente do seu povo. Aqui está um chamado para mim e para você a estabelecer uma cultura de bondade, a partir
da bondade de Deus. Se Deus é bom, Ele espera que eu e você sejamos bons. Ah, pastor, mas daí aquele texto que diz que Jesus disse que nem Ele era bom. Nós fomos chamados a fazer boas obras, mas nós não fomos chamados a ser o centro das coisas. Eu não sou bom por natureza, eu sou bom pela graça de Deus. Deus me chamou para fazer boas obras, pela graça de Deus. Então vamos para uma forma prática. Pastor, está falando muito conceito. Então vamos fazer uma forma prática, para ajudarmos a pensar. Igrejas Tov, ou igrejas que cultivam bondade, elas têm uma característica, que eu vou falar nesse domingo. Elas existem várias características, mas a única que eu vou falar hoje é a cultura de empatia. Amém, gente? Amém. E o que é empatia? Alguém se arrisca? Se colocar no lugar do outro. Empatia é sentir a dor do outro. É estar pensando a respeito do outro. Então, como que nós vamos cultivar uma igreja de bondade? Primeiramente, hoje nós vamos aprender a ter uma igreja empática. Amém, gente? Amém. Então, quando você sair daqui, você vai cumprimentar 47 pessoas, tá? E nós vamos ser intencionais hoje. E outra coisa, nós vamos ter ceia hoje. E eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Eu não sou muito craque em dinâmicas, mas nós vamos fazer uma dinâmica hoje aqui. Amém? Eu já vou dizer a dinâmica. Eu estou ansioso para falar sobre isso. A dinâmica é o seguinte: quando nós recebemos os elementos da ceia, tá? Preste atenção. Vai causar um pouco de tumulto, mas vai dar certo. Quando você receber o elemento da ceia, você vai compartilhar o seu elemento com no mínimo 3 pessoas. Mas essas 3 pessoas não podem ser o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo. Com certeza, nós vamos compartilhar com várias pessoas que nunca falamos hoje aqui. Amém? Você já viu isso em alguma igreja? Compartilhar o cálice com o outro, né? Só não vai beber e dar para o outro, tá? É fechadinho, para não compartilhar a baba com os outros aí, tá? Então nós vamos fazer essa dinâmica, porque quando nós temos um momento de ceia, é o momento mais apropriado para nós cultivarmos empatia. Sabe qual foi a pessoa mais empática do mundo? Jesus. E Ele espera que eu e você sejamos empáticos. A palavra empatia muitas vezes é traduzida na Bíblia como compaixão. Mas eu quero esticar um pouco esse conceito. A palavra empatia, ela é simplesmente um conceito. Amém? O que é empatia? É um conceito. É pensar no outro. É sentir a dor do outro. Só que, se você pensar de uma maneira filosófica, você nunca vai conseguir sentir a dor do outro de uma maneira real. Amém? Por exemplo, se meu irmão aqui está com dor de cabeça, ele falou, cara, estou com uma dor de cabeça. Cara, eu sinto a sua dor, mas eu não consigo sentir a dor dele. Mas empatia é o desejo de sentir aquilo que o outro está sentindo. Não é somente o conceito da palavra empatia, mas é o desejo. Eu desejo ter a dor que você está agora. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido. Eu desejo compartilhar do luto com você. Eu desejo viver esse momento difícil com você. Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro, mas também ter o desejo de se colocar no lugar do outro. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 4. Aqui ele está citando a palavra do profeta Isaías. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ou seja, a ser empático com os necessitados.
o desejo de suprir a falta do necessitado. Isso é uma empatia, o desejo de estar com eles. Eu vim para isso, Jesus está dizendo. E continua, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Novamente, Jesus tendo o desejo de estar livre com aqueles que estão presos. Eu vim para a voz liberar os cativos, para que os oprimidos sejam libertos. Ou seja, que eu tenha empatia, que eu tenha o desejo de estar com os oprimidos. Mais uma demonstração de empatia. E ao mesmo tempo que empatia existe, compaixão, que é traduzida na nossa Bíblia na maioria das vezes, é que empatia é um conceito, compaixão é a ação que você replica. Empatia é o conceito que você tem, compaixão é a ação dessa empatia. Então eu tenho empatia com o meu irmão, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou agir, eu vou exercer compaixão. E compaixão não é somente nos momentos de dificuldades. Compaixão é você se colocar disponível para simplesmente conhecer uma nova pessoa. Uma pessoa que está na nossa comunidade há muito tempo e que nunca teve um contato com você. Mas a empatia em si mesma não pode gerar frutos. Ela precisa vir com uma ação de compaixão. Pois propriamente dita, a empatia é somente uma palavra usada sem nenhum sentido. Eu tenho empatia pela essa pessoa. Não, você só tem um sentimento. Mas a compaixão vai ser o resultado desse sentimento. Agora eu vou pegar um pouco pesado com você. Aqui vem a parte difícil. E por que não conseguimos cultivar empatia? Como é que eu vou falar isso aqui agora? Eu vou falar, botei aqui. O contrário de empatia, dessa realidade, é conhecido como uma cultura narcisista. Você sabe o que significa uma cultura narcisista? Quem não sabe, levanta a mão. Ótimo. Depois nós conversamos lá atrás, eu e o meu irmão lá. Cultura narcisista. Se você conhece essa palavra, esse conceito narcisista, usado por psicólogos como um transtorno de comportamento. Narcisista porque veio da palavra Narciso, né? Um homem que viveu um mito que existiu na Grécia, do homem que se apaixonou pela própria imagem. Então ele se achava tão belo que a sua própria imagem o satisfazia. O mito tem mais detalhes, mas breve, para te ser bem breve, é isso. Quando ele olhava no espelho, no reflexo na água, quando ele se olhava, ele se amava cada dia mais, porque ele se apaixonou e percebia que ele era tão bonito que ele se apaixonou por ele mesmo. Então, narcisismo vem desse conceito. E o que é uma cultura narcisista? São comportamentos egoístas, pouco empáticos, às vezes um tanto exibicionistas, de pessoas que querem ser o centro da atenção, ser reconhecidas socialmente e que costumam resistir ou admitir seus erros e mentiras e que se consideram extraordinárias, embora sua autoestima seja, na realidade, baixa. Nós, você, temos uma leve, ou alguns, uma grande porcentagem de narcisismo na sua vida. E o que é narcisismo? É você pensar na sua vida, pensar em você próprio, pensar na sua autossatisfação, pensar que você se satisfaz com você mesmo, pensar que você tem a capacidade de lidar com todas as situações a partir dos recursos que você tem disponível. O narcisista
sempre vai querer ser o centro das atenções. O narcisista é aquele que dificilmente vai cultivar empatia com o outro. O narcisista é aquele que tem dificuldade em reconhecer habilidades ou bondade nos outros. E nós temos um pouco disso. Uma das palavras mais difíceis em pregar na igreja é sobre unidade. Você sabia, né? As pessoas ouvem sobre unidade no domingo. À tarde já esqueceram. Porque nós só podemos viver a realidade de Deus quando estamos juntos. Fora do corpo de Cristo, não conseguiremos viver. Amém, gente? Sem uma igreja local, sem uma comunidade de fé, não conseguiremos cumprir aquilo que nós entendemos de Deus. Aquilo que nós construímos aqui como sala de oração, só é possível porque aqui existe uma igreja. Senão seria impossível construir isso. Então, pessoas que querem ser o centro, pessoas que querem ser reconhecidas socialmente, pessoas que olham para si mesmo e dizem, cara, eu tenho muito dom, eu sou bom, eu carrego um monte de habilidade, eu não preciso do outro, eu não preciso da outra, eu não preciso de compartilhar a minha vida com o outro, eu não preciso, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu tenho tudo isso que eu preciso. Sabe o que é isso? É você dizendo para Deus que você não depende dele. Essa é uma cultura narcisista. Isso impede de nós termos empatia e compaixão com o outro. Agostinho disse uma vez que só somos livres quando amamos, pois é nesse momento que saímos de nós mesmos. Você só é livre quando você ama. Você só é livre quando você compartilha o seu sentimento com outros, porque senão você está preso em si mesmo. Qualquer um que afirme ter ligação com Jesus, qualquer igreja que deseja seguir Jesus, precisa inquestionavelmente ter a sensibilidade e compaixão com o outro. Essa palavra é para você que está aqui e não encontrou ainda um lugar de aconchego. Essa palavra é para você que está aqui há muitos anos e não consegue receber novos membros. Essa palavra é para você que está aqui há 2 cultos. A palavra que você está aqui há 6 anos e que você tem dificuldade em compartilhar vida com o outro. Porque sem isso, gente, eu lamento dizer para você, você terá muitas feridas na sua jornada. E sem o outro, você não conseguirá vencer isso. O time de louvor pode subir. Eu quero dar alguns exemplos para você de realidades que igrejas produzem isso. E nós vivemos isso. Quanto maior o número de pessoas, maior vai ser essa realidade. Vamos a alguns exemplos de uma cultura de bondade no nosso meio. Pastor, e agora o que eu faço? Como que eu vou cultivar isso? Como que eu vou cultivar empatia? Eu vou dar alguns exemplos para você. Aqueles que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e precisam relutar e dividir com os outros as dificuldades, o que essas pessoas precisam? Elas precisam buscar ajuda, mas elas precisam ser livres de qualquer tipo de julgamento nosso. Amém? Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de um toque, uma palavra, uma oração, uma oferta, uma visita, qualquer coisa que você possa compartilhar. Mas também nós precisamos sair do lugar de julgamento. Porque nós não sabemos das histórias das pessoas. A nossa igreja é uma igreja muito diversa. Diversas pessoas de várias partes do Brasil, da cidade. Eu não sei a história de todo mundo, então você também não sabe a história de todos aqui. Então evite julgar a história do outro.
sem saber a história dele. Se você quer conhecer uma pessoa, marque um café, convide essa pessoa. Se você está em dificuldade com uma pessoa, busque ela, converse. Isso aqui já aconteceu várias vezes. Uma cultura de bondade em relação a pessoas que se divorciaram e que se sentem julgados, excluídos da comunidade. Pastor, eu me divorciei, separei da minha esposa, agora eu não me sinto digno de tomar ceia, não me sinto digno de fazer parte de uma igreja. O que eu faço? Eu digo, meu irmão, o lugar de um sedento por Deus, que reconheceu, que está vivendo lutas e dificuldades, aonde que é? Dentro da igreja. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser menos legalistas e não tirar conclusões sem conhecer a história das pessoas. O cara é divorciado, separado, não pode tomar ceia, o cara não pode vir na igreja. Não, ele pode sim. Ele pode e deve, e vai tomar, e vai viver na igreja. Mas o cara se separou porque fez muitas coisas com a sua esposa. Beleza, mas o que aconteceu agora? Ele se arrependeu? Ainda não, então vamos conversar com ele. Ele pode restaurar a sua vida. Nós acreditamos na restauração. Nós precisamos ser menos legalistas. Essa cultura religiosa que tem no nosso meio. O cara fez isso, fez aquilo. Não interessa. Jesus salvou o pecador. Jesus salvou a prostituta. Jesus salvou o cobrador de impostos. Por que não salvaria, não ajudaria um divorciado? Mas nós não. Estamos com uma cartilha de bons costumes dizendo: esse pode, esse não. Esse pode, esse não. Quem somos nós para dizer esse pode e esse não? Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Quem julga é Deus, quem estabelece justiça é Deus. Nós precisamos cuidar das pessoas a qual Deus salvou, elegeu, escolheu. Pastor, estou com um problema no casamento, estou com vergonha de ir no culto. Não, meu amigo, tu vai para o culto. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, não interessa. Vamos conversar, vamos caminhar junto. Isso é empatia. Isso é desejo de sentir a dor do outro. Se o outro está sofrendo, precisamos ajudá-lo. Vamos deixar de ser menos fariseus. Precisamos julgar aquilo que precisa ser julgado? Sim, no sentido de ajudar as pessoas e saber e estabelecer princípios realmente, se são de Deus, se não são. Vamos trazer a Bíblia, a luz da palavra de Deus, luzes para as pessoas poderem se arrependerem, voltarem ao caminho do Senhor. Porque uma comunidade escatológica que espera o retorno de Jesus, ela não pode ser uma comunidade que não cultiva empatia. Você pode saber tudo sobre o fim dos tempos. Glória a Deus, porque nós somos uma comunidade que cultiva isso. Mas se nós estamos esperando esse dia chegar, nós precisamos cultivar a bondade desse dia, onde o Deus da bondade retornará. A cultura da fofoca. Eu quero que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que seja o primeiro a cortar esse mal pela raiz. Sabe por quê? Porque um dia você será o alvo da fofoca e você não terá argumentos para debater com a pessoa que começou isso. Se você é a pessoa que faz, não reclame quando algum dia cair no seu colo esse presente. Proteja as pessoas de falsos discursos. Proteja as pessoas à sua volta desse tipo de cultura. Seja empático. E uma das coisas que nós vamos extinguir, eu estou comprometido em 2023 de extinguir esse próximo ponto que existe, que eu vou falar agora aqui no nosso meio. Eu vou ser intencional em fazer isso.
nós vamos extinguir a cultura da indiferença no nosso meio. Vocês se comprometem comigo? Amém? Eu tenho o meu papel. Vocês têm um papel de vocês em fazer isso. A cultura da indiferença. Eu não sei. Não é meu tempo, eu não sei. Isso é com ele, não é comigo. Deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu congregar na minha. Eu não sei. Sabe o que a cultura da indiferença produz? Ela produz muros separatistas entre você e o outro. Isso poderá produzir conflitos emocionais, sociais em sua vida. A cultura da diferença é que muitas vezes ocorre entre classes sociais. Um irmão menos desfavorecido com um irmão que tem mais condição. Isso acontece muito. Você olha um cara chegando com um carro lá, o carro importado. Nunca vou conseguir conversar com o irmão. Vai conversar sim. Não é o que ele tem que vai impedir você de conversar com ele, de ter uma vida e igreja com ele. Nós precisamos acabar com isso. E nós vamos acabar com isso, em nome de Jesus. Nós vamos extinguir essa erva daninha que está no nosso meio. E por último, a cultura de bondade é um resultado de uma igreja escatológica. Amém? Vamos ficar de pé. O pessoal pode distribuir a ceia. Lembre da dinâmica. Você recebeu, não abra ainda. Quando todos receberem, nós vamos compartilhar. Só faz sentido sermos igreja quando cultivarmos aquilo que o Senhor nos chamou como segundo mandamento. A cultura de bondade precisa permear o nosso meio. E eu vou dizer para vocês, é um grande desafio, porque a cultura não é estabelecida do dia para a noite. Você não consegue estabelecer cultura de uma semana para outra. Leva tempo. Que até a cultura que nós vivemos hoje, ela já foi estabelecida um dia e levou um tempo para que essa cultura fosse estabelecida. Mas para mudar uma cultura é um desafio. Que você precisa desestabelecer marcos antigos e estabelecer novos marcos, novas diretrizes, novas disposições relacionais. Nós precisamos viver isso, não somente para se sentirmos leves no final do culto, mas realmente de saber que quando você precisar de socorro, você sabe para onde correr. Todos receberam? Pessoas que não receberam ali ainda. Então, você está aí, já comece a olhar para 3 pessoas que você vai compartilhar. Pode compartilhar com 3 pessoas. Vai lá.
Deus abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém. Eu não consigo mais nem achar a página da Bíblia. Senhor, me ajuda. Eu não sei se para você isso se isso é importante para você, mas eu acho que eu tenho sido muito moldado por Deus a respeito dessa jornada, porque a nossa igreja é uma igreja que gosta muito de estudar, de falar da palavra de Deus e conhecer as Escrituras profundamente. E muitas vezes eu preciso tomar cuidado para não deixar que essa busca pelo conhecer teológico tire do nosso coração, do meu coração,
a chama de olhar para o outro e sentir o que o outro sente. Então momentos desses são para mim revigorantes. Eles são libertadores. Eles são cura. Porque aqui nós conseguimos ver que você é aceito por Deus. Você pertence à família de Deus. E nós juntos formamos a grande família do céu. Amém? Então hoje você vai tomar a ceia tendo essa consciência. Aquele que está desgarrado hoje pode encontrar novamente. Aquele que está longe do Senhor pode ceiar e fazer parte do corpo de Cristo novamente. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo e é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos todos comer do pão. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Vamos tomar todos. Amém, glórias a Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos levantar um júbilo ao Senhor, de agradecimento. Somos corpo, pela bondade de Deus. assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Vamos a partir de hoje ser intencionais um com o outro. Vamos cultivar isso. Vai levar um tempinho até nós conseguirmos ver grandes frutos. E eu creio que nós vamos colher grandes frutos disso. Porque o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. Ele é o mais interessado em tudo isso. Amém? Que Deus abençoe a sua jornada, a sua família, a sua semana. E nos vemos no nosso próximo culto domingo que vem. Deus abençoe você.
quando